presidente Altineu, eu subo essa tribuna representando os deputados da oposição, representando o PL. A gente teve uma fala muito infeliz nesse plenário do ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula. O deputado federal Paulo Pimenta mostrou porque talvez ele tenha sido demitido do cargo de ministro da Comunicação do governo Lula. Que aqui tinham grandes debates da esquerda com a direita, hoje virou uma casa onde a oposição é representada quase que na sua totalidade por figuras caricatas, figuras imbecilizadas. Falta de educação, falta de respeito com seus colegas da tribuna, falta de respeito com o partido, o PL, que representa a maioria dos votos nessa casa em representatividade da população brasileira. Falta de respeito com a oposição, quando ele chama os deputados de caricatos e imbecis. Deputado Paulo Pimenta, em 2018, aconteceu o maior fenômeno da democracia nesse país. O PSL, extinto PSL, então partido do presidente Bolsonaro, elegeu mais de 50 deputados federais, quase na sua totalidade de brasileiros comuns, brasileiros que sequer haviam sido filiados a qualquer partido. Eu, professor de Educação Física, Cristonieto, advogada, Sargento Faur, policial, chegamos aqui sem usar recurso público em 2018. Chegamos aqui com apelo popular de rejeição a pessoas que não são caricatas não, que têm apelidos na lista da Odebrecht e que infelizmente ainda permanecem na política. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, preso. José Genuíno, ex-presidente do PT, preso. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, preso. João Vacari Neto, tesoureiro do PT, preso. João Paulo Cunha, ex-deputado federal e presidente dessa casa durante o mensalão, preso. Sérgio Cabral, braço direito do Lula, no estado do Rio de Janeiro, condenado a 400 anos de prisão. André Vargas, ex-deputado federal, condenado pela Lava Jato, preso. Pedro Correia, ex-deputado federal, condenado pela Lava Jato, preso. Luiz Argolo, preso. Nestor Cerveró, diretor da Petrobras, indicado pelo PT, preso. Renato Duque, diretor da Petrobras, indicado pelo PT, preso. Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, indicado pelo PT, preso. Gedel Vieira Lima, aliado do PT, pego com mais de 150 milhões de reais em malas no seu apartamento em Salvador, preso. Antônio Palocci, preso. Eu vou terminar aqui, deputado Meira. Por quê? Você tem um ex-ministro da comunicação do país chamando de caricato e imbecil deputados que foram eleitos, assim como foram eleitos nos anos 80 com Leonel Brizola, pela esquerda, deputado Bibo Nunes, mas Leonel Brizola sempre foi opositor ao Lula. Demorou 40 anos para a gente ter uma reforma política, uma reformulação política de cidadãos comuns representando brasileiros nesse plenário. E o deputado federal Paulo Pimenta, deputado que foi ministro da comunicação, com falta de educação, desrespeitando a oposição. Deputado Paulo Pimenta, eu sou professor de Educação Física. Trabalho em Copacabana segunda de manhã e sábado de manhã. Eu dou treino de natação, inclusive, para alunos que votam no PSOL e no PT, mas que gostam da minha pessoa e nunca me chamaram de imbecil. E eu, muito bem, nunca chamei nenhum aluno meu, contrário politicamente, de imbecil. Então fica registrado aqui o meu repúdio e a minha defesa ao maior partido dessa casa, o PL, e que fez com que a gente elegesse a maior bancada feminina, a deputada federal mulher no Brasil, recordista de votação, Carla Zambelli, com 960 mil votos, o deputado negro do país com maior número de votos, Hélio Lopes. E tudo isso, a gente foi eleito num sentido democrático. Então, para o brasileiro que está em casa, para o brasileiro que pensa diferente desse governo, com os 70% dos brasileiros de Goiás que reprovam o governo Lula, com os 68% de paulistas que reprovam o governo Lula, com 64% fluminenses do estado do Rio de Janeiro que reprovam o governo Lula, com mais de 60% de mineiros que reprovam o governo Lula, o ministro da comunicação de governo do Lula chamou você de imbecil e caricato. O PT considera o brasileiro que não acredita numa ideologia fracassada, que leva o nosso país ao fracasso, que põe lá embaixo o poder de compra do brasileiro, que põe lá em cima o preço dos alimentos. Você, brasileiro, que não gosta do governo Lula, você foi chamado de imbecil e caricato. Presidente Altineu, fica aqui o meu total desagravo a esse deputado, que infelizmente, e eu acho que pela sua incompetência ele foi demitido do cargo de ministro da comunicação. E ficou só 3 meses, num cargo que deveria ter sido muito importante, que é reerguer o Rio Grande do Sul, e nada fez. Então fica assim o meu repúdio, e eu digo para cada brasileiro que foi chamado de imbecil e caricato, o seu lugar é aqui na política. Você que pensa diferente, você que é indignado, você que quer ver um país justo, um país com escola, com saneamento básico, que até hoje 50% dos domicílios no país não tem água tratada, não tem saneamento básico. Você que é indignado com a situação, a gente precisa de pessoas comuns. O PT é um partido envelhecido na política. Se você perceber, a maioria dos políticos aqui estão pelo menos desde 2003, na primeira eleição do presidente Lula.
É um erro vicioso, é uma política partidária viciada, que não dá oportunidade. E o presidente Bolsonaro, em 2018, e repito, para não só falar de direita, não, Leonel Brizola, no início dos anos 80, também teve esse momento de democracia, onde muitos personagens, que figuram até hoje na política, entraram nessa janela de oportunidade para o cidadão comum. Então fica aqui o meu desagravo total, a falta de respeito do deputado Paulo Pimenta com a oposição e com a maioria dos brasileiros. Porque hoje, a reprovação ao governo do PT, ao lulopetismo, ela só não é maior, deputado Hélio Lopes, porque a maior televisão desse país continua apoiando esse desgoverno. Porque se a gente tivesse uma mídia honesta, canais de televisão que estivessem mostrando a verdade, a reprovação do governo Lula já estaria batendo em 80%, 85%. Com a verdade, com a fé, com a força, com a competência e com a disciplina, a direita vai vencer. Obrigado, presidente Altineu. Parabéns. Obrigado pela defesa. Muito obrigado.